Bom dia, sou o professor Fábio Filho. Vou falar neste vídeo sobre a disciplina de Farmacodinâmica 1, uma disciplina fundamental para o farmacêutico, pois faz parte da farmacologia. Então, a Farmacodinâmica 1 integra as disciplinas intermediárias do curso de farmácia, vinculando as disciplinas básicas, como por exemplo a fisiologia, com as disciplinas profissionalizantes, né? A atenção farmacêutica, por exemplo. A farmacodinâmica, ela vai procurar focar os mecanismos de ação dos medicamentos. Então, depois que o medicamento ele foi ingerido, absorvido, transportado, chegou ao sítio, metabolizado, ele vai ter a ação dele. Essa ação, ela vai ser estudada pela Farmacodinâmica 1. Então, um dos quesitos que a gente deve observar vai ser a dose-resposta. Dose-resposta é de forma empírica, a gente sabe desde os gregos, né, que quanto maior a dose, se espera uma resposta maior. E nem sempre é assim, alguns fármacos possuem alguma limitação, né, quanto à sua dose e resposta. Mas vamos ver como que a gente vai abordar aqui. Então, farmacodinâmica. Fármacos interagem com sistemas biológicos, né? Então nós temos lá o estudo da molécula do fármaco. O fármaco vai ter propriedades químicas, físico-químicas e biológicas, né? Aumentam ou diminuem funções fisiológicas. Então muitos fármacos vão regular o sistema nervoso autônomo. Então fármacos que vão aumentar a secreção de substâncias, fármacos que vão aumentar ou diminuir motilidade, fármacos que vão alterar, né, aumentando ou diminuindo funções fisiológicas. Tem efeito direto e indireto sobre o sistema. Muitos fármacos podem ser metabolizados e os seus metabólicos vão ter as ações terapêuticas. Modulam efeito de outros fármacos. Então, às vezes existem fármacos que vão potencializar, né, ou sinergia, vão se somar a outros fármacos, ou podem inibir a ação desses fármacos através de mecanismos enzimáticos, por exemplo, né, ou de concentração, de ligação com receptores. Existem vários mecanismos que vão regular a ação dos fármacos. Por isso é importante o quê? O estudo da interação farmacológica. A interação farmacológica pode ser positiva, desejada e programada, ou pode ser negativa. Então a farmacodinâmica, ela estuda mecanismos fisiológicos e mecanismos moleculares. Então, quando você vai observar o conteúdo da disciplina, você vai ver que existem o quê? Muitos diagramas, muitas figuras com mecanismos de regulação celular. Então, a biologia molecular, a biologia celular e molecular são fundamentais para a farmacodinâmica. Então, a bioquímica dos fármacos e, como sempre frisando, o mecanismo de ação. Então, foco no estudo do mecanismo de ação. Então, farmacodinâmica.
Consequência dos estudos. Primeiro, uso terapêutico racional. Então, em farmácia a gente já tem esse conceito bem solidificado, né? Bem consolidado, que é o uso racional do medicamento. Com os problemas de saúde, a gente vê um questionamento quanto à terapêutica. Se deve usar um medicamento off-label, se você pode usar um medicamento em circunstâncias em que ainda ele não está muito bem consolidado. Remete a justamente este tópico, né? O uso racional do medicamento. Então, não existe um consenso científico sobre isso. Então, a ciência ela vai evoluindo justamente no debate científico. Existem correntes de pensamento entre a comunidade científica que apresentam seus resultados de experimentos e procura-se, a partir daí, consolidar o uso racional do medicamento, né? Baseado em evidências, baseado em estudos científicos. Desenho de novas moléculas é a pesquisa clínica. Então, a pesquisa clínica é o ramo da farmácia que vai regulamentar de forma metodológica a pesquisa e o desenho de novas moléculas, né? Então, o desenho se inicia lá com modelagem molecular nos laboratórios de química orgânica. Hoje em dia isso é feito por inteligência artificial, que tem um banco de dados de molécula e de mecanismos inseridos e simula, né, desenhos de novas moléculas, de potenciais moléculas, que depois vão ser testadas nas fases 1, 2, 3 e 4. Certo? Regulação da bioquímica e da fisiologia. Bioquímica, todo mundo sabe, é o estudo da vida, né? Bioquímica, o estudo da vida, da química da vida. Objetivos da farmacodinâmica. Então, aspectos químicos, físicos de fármacos. Então, na farmacodinâmica, a primeira coisa você tem que estudar a molécula do fármaco. Então, os grupos funcionais, estudar como esses grupos funcionais se modificam dentro da própria molécula. Então, a molécula não é estática, ela tem às vezes grupos de elétrons que vão circular na molécula, modificando sua conformação espacial e modificando a polaridade dela. Então, nós vimos na química farmacêutica que a polaridade da molécula, a conformação espacial e a presença e o espaçamento da molécula, o tamanho da molécula, são fundamentais para a sua ação. Então, aspectos químicos, aspectos físicos. Então, aspectos de densidade, solubilidade, ponto de fusão, uma série de aspectos físicos daquele fármaco também, daquela molécula, também vão interferir na sua ação. E aí a interação de três categorias, né? Então, a categoria da célula. Então, a célula é um sítio-alvo dos medicamentos, né? Nos seus receptores, nos seus mensageiros, né? Na sua bioquímica celular. A biologia, na bioquímica celular. As drogas, então, estudo da molécula, da química farmacêutica e do órgão, que é a fisiologia. A fisiologia, anatomia, histologia, vai estudar o quê? A função do órgão. Então, se se trata do estômago, se trata do sistema nervoso, se trata do sistema urinário, se trata da pele, sistema tegumentar. Então, o fármaco vai agir nessas regiões.
Farmacodinâmica. Então, como eu estava falando, a existência dos receptores, né? Então, a droga e o receptor. Então, lá nos primórdios, né, em 1685, temos aí Robert Boyle, que vai estudar o quê? É os órgãos que possuem diferentes aspectos, né? Então, cada órgão vai ter uma fisiologia com processos químicos, bioquímicos diferenciados. O medicamento, quando é absorvido, transportado e vai estar biodisponível, ele vai sendo distribuído mediante aquelas características físico-químicas. Então, se ele é mais lipossolúvel, ele vai para tecido com maior lipossolubilidade. Se ele é mais hidrossolúvel, ele vai se concentrar em outros tecidos. Então, primeiro existe o quê? Essa questão de lipossolubilidade e hidrossolubilidade. Depois, a questão de afinidade. Então, a conformação da molécula vai chegar a regiões específicas e se concentrar naquelas regiões, né? Através de interações eletrônicas, né? Então, ligações de pontos de hidrogênio, de polo induzido, ou ligações covalentes, são as mais energéticas. Então, outro, John Langley, 1874, ele diz: There is a substance or substances in the nerve endings or gland cells which both atropine and pilocarpine are capable of forming compounds. O que isso significa? Que as substâncias atropina e pilocarpina são capazes de formar compostos e na região do terminação nervosa e glândulas celulares, certo? Então, ele estava começando a estudar o quê? A farmacodinâmica, que é o mecanismo de formação de um composto e ação numa região do tecido. Isso em 1800, essa aqui é a data de 1874, 78, ok? Farmacodinâmica. Então, proteínas que normalmente atuam como receptores de ligantes reguladores endógenos. Então, receptores para hormônios, fatores de crescimento e neurotransmissores. Então, vocês já perceberam duas coisas nessa introdução à farmacodinâmica. Primeiro, precisa saber química farmacêutica, ou seja, a molécula, as propriedades, as características físico-químicas e os grupos farmacológicos. Segundo, precisa saber fisiologia, ou seja, precisa saber como sistemas biológicos eles vão exercer seu papel dentro do organismo, ok? Então acho que para a primeira aula vocês já podem fazer uma revisão. Eu vou deixar lá no Google Class algum material, alguns artigos, algum material de revisão de química farmacêutica, bem resumido, e de fisiologia. Vou deixar também um material de introdução à farmacodinâmica, ok? E algumas questões, um questionário, e aí a gente já consegue completar essa primeira aula. Qualquer dúvida, me chama no Zap e bons estudos. Valeu!